Olá, belas e belos! Muito bem-vindos! Bem-vindos às lives saudáveis, o sítio certo para estares se queres ser contagiado com mais saúde, beleza e equilíbrio natural. Eu sou a Doutora Rita, sou farmacêutica e especialista em saúde holística e em estilo de vida anti-inflamatório e tenho estado aqui nas últimas quintas-feiras deste fevereiro com estas lives saudáveis, hoje excepcionalmente à quarta-feira, aqui com esta live saudável, a 7ª, já para te contagiar com mais saúde, beleza e equilíbrio natural. E aproveito para te desejar também uma feliz primavera, porque hoje é o equinócio de primavera e é precisamente o dia em que há um equilíbrio aqui entre esta energia do dia e da noite, em que o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. Então, há aqui um equilíbrio grande no dia de hoje e desejo-te agora uma excelente entrada nesta primavera. Esta primavera que é um começo, não é? Um recomeço. É um novo ciclo que aí vem. Então a primavera traz com ela novos começos e eu desejo-te agora uma feliz primavera e umas boas entradas, digamos assim, como se fosse um novo ano, porque na realidade é o novo ano astrológico. Então, umas boas entradas para este novo ano. E é importante que a gente entre agora nesta nova estação, na primavera, com um alinhamento de facto com a pessoa que nós queremos ser, não é? Verificar o que é que já não precisamos de trazer connosco, o que é que está na hora de soltar, de largar, de deixar para trás, que hábitos antigos é que já não estão a ser bons para nós e de facto trazer os hábitos novos alinhados com a pessoa que nós queremos ser, que nós desejamos ser, a pessoa saudável e alegre e cheia de energia e vitalidade para si e para contagiar os outros também. Então, este é o momento de facto de fazeres essa introspeção e perceberes então que hábitos é que vais soltar e agora o que é de novo para implementares. E quem sabe a live de hoje te ajude, porque hoje vamos falar sobre o que é a alimentação anti-inflamatória. Boa noite, Susana! Hoje vamos falar sobre a alimentação anti-inflamatória nesta live. E esta alimentação anti-inflamatória, antes de falar, se calhar, propriamente do que é a alimentação anti-inflamatória, eu gostava de trazer aqui a definição de alimento. Então, por definição, boa noite, João. Por definição, o alimento serve o propósito de conservar a nossa vida. Ok? Então isto significa que ele deve fornecer-nos o quê? Saúde e nutrição. Então, se verificarmos, nós praticamente, muitos dos alimentos que comemos hoje em dia não são na verdade alimentos, parecem alimentos, mas não são. Por um lado, porque não nos nutrem, não é? E por outro, porque não nos dão saúde, mas sim afastam-nos da saúde, levam-nos à doença, através dos desequilíbrios e da inflamação que provocam, não é? Além de consumirem os nossos antioxidantes, o nosso corpo começa a ter que combater tudo aquilo que está a entrar e que não era suposto, e então coisas que ele não reconhece, e os antioxidantes vão sendo consumidos e deixam de ser suficientes depois para nos proteger de infecções, do envelhecimento, etc. Então começamos a ficar mais doentes, a ter um envelhecimento mais acelerado, entre outros problemas que entretanto surgem, não é? E além disso, depois provocam uma inflamação constante, é como uma agressão constante ao nosso intestino e ao nosso corpo, e que esta inflamação crónica está depois na base de praticamente todas as doenças crónicas. Então já é mais do que claro para a comunidade médica e científica que de facto a inflamação crónica está na base de praticamente todas as doenças crónicas persistentes, sintomas persistentes que nós temos e às vezes e que nem sabemos bem de onde é que vêm.
mas que estão constantemente lá, por exemplo, dores de cabeça, barriga inchada, sangramento das gengivas, portanto, todos estes sintomas persistentes muitas vezes vêm também desta inflamação crónica. E esta inflamação está não só na base destas doenças e destes sintomas, mas também é responsável por cerca de 80% das despesas mundiais de saúde e de doença. Então, nós poderíamos estar a poupar 80% do nosso dinheiro se não tivéssemos nenhuma doença crónica e se tivéssemos esta alimentação que realmente nos dá saúde, que realmente faz o seu efeito de conservar a vida. Então podemos até fazer aqui a analogia com o Ferrari, não é? É que por muito bom que o Ferrari seja, que é um grande carro, é uma grande bomba, não é? É muito bom, mas se nós não pusermos o combustível certo no Ferrari, ele também não vai andar, ele também não vai funcionar. E o mesmo acontece connosco, se nós não pusermos o combustível certo no nosso corpo, o nosso corpo também não vai funcionar como deve ser. Então a alimentação anti-inflamatória, no fundo, é aqui a resposta que nos vai dar esta saúde, que vai prevenir e potencialmente até tratar doenças crónicas. E tal como dizia o Hipócrates, portanto o pai da medicina, que o medicamento seja o teu alimento e que o teu alimento seja o teu medicamento. Então a alimentação anti-inflamatória é precisamente isto, é o medicamento e é também a vacina na realidade, porque não só ajuda a tratar como também ajuda a prevenir muitos problemas de saúde, muitos sintomas, muitos desconfortos, muito mal-estar, ok? Então a alimentação anti-inflamatória, por definição, o que é? É uma forma de selecionar e preparar alimentos anti-inflamatórios com base no conhecimento científico de como eles nos ajudam, o nosso corpo, a manter a sua saúde ideal. Ok? Faz sentido? Se tiverem alguma dúvida, podem ir colocando aí no chat, ok? Que eu vou depois responder a tudo. Então, a alimentação anti-inflamatória, na realidade, não é uma dieta no sentido popular, não é? De perda de peso. Contudo, há muita gente que acaba por perder peso, de facto, quando desinflama, precisamente porque o peso está associado a um excesso de inflamação no corpo. O excesso de peso está associado aqui ao excesso de inflamação. Depois, também não é um plano alimentar restrito, então não é uma dieta naquele sentido de restrição. Não é restrito nem no tempo, portanto, porque não começa nem acaba, é algo que é contínuo, que é para implementarmos na nossa vida, e também não é restrito na variedade, porque não vamos estar a restringir calorias, a restringir hidratos de carbono, etc. Não é? Nós vamos selecionar os melhores alimentos, aqueles que de facto nutrem o nosso corpo, que de facto sustêm a nossa vida, ok? De acordo com a University of Wisconsin Integrative Health, a alimentação anti-inflamatória deve tornar-se uma maneira habitual de comermos para nos mantermos saudáveis a longo prazo. Ok? E de facto, nós ao reduzir a inflamação no nosso corpo, nós conseguimos reduzir inúmeras doenças, desde diabetes tipo 2, Alzheimer, asma, bronquite, vários tipos de cancro, doenças inflamatórias intestinais, dores crónicas, como dores de cabeças constantes, como dores no corpo, fibromialgia, infarto também, outras doenças cardiovasculares e também doenças autoimunes. Bem-vinda, Maria, bem-vindo, Pedro. Então, estamos aqui a falar da alimentação anti-inflamatória. E mais um ponto importante que eu quero referir em relação a ela é que ela é nutricionalmente densa, então dá-nos imensa coisa boa e além disso não passamos fome, ok? Ela fornece-nos energia constante e fornece uma ampla variedade de vitaminas, minerais, fitonutrientes que são protetores, de ômegas, de
óleos de ácidos gordos essenciais, não é? Que são os ômegas, de fibra. Então tudo isto é altamente benéfico para o bom funcionamento do nosso corpo. E em relação vocês podem estar a perguntar, então, mas é mais cara? Ou seja, eu vou poupar em gastos de médicos, etc., de consultas, de análises? Sim, vais. Não é mais caro. Na realidade, os alimentos que a gente compra não vai ser mais caro do que qualquer outro tipo de alimentação. Pontualmente, se calhar, algumas escolhas que poderão ser mais, outras menos, mas na realidade não é grande a diferença. A grande diferença, de facto, é que nós poupamos bastante a longo prazo em despesas de doenças, em despesas nas consultas, nos médicos, nas análises, nos exames, na medicação, etc. Então, nós a longo prazo poupamos bastante e a curto prazo também não gastamos assim muito mais, e a diferença é mesmo muito pouca. Então este tipo de alimentação acaba por ser muito, muito valiosa e respeita também a nossa bioindividualidade, não é? Que eu também já tenho falado noutras lives da nossa bioindividualidade, são as nossas necessidades únicas. Com este tipo de alimentação tu consegues respeitar, não é? Há certas dietas em que são tão restritas que tu se calhar até te dás bem com determinado alimento e não o incluis, e o vice-versa também, ou seja, incluis alimentos que são permitidos nessa dieta, mas que tu depois para ti, de acordo com a tua bioindividualidade, não te fazem bem, não é? Então, tu aqui na alimentação anti-inflamatória não tens esse problema, porque ela de facto é alinhada com a tua bioindividualidade, é também alinhada com a natureza, com os ciclos da natureza, com a sazonalidade, não é? Então agora que estamos na primavera, por exemplo, nós vamos apostar nos alimentos que estão mais predominantes na natureza nesta altura, como por exemplo os brócolos, os grelos, os morangos, as beterrabas, as laranjas, não é? Então é muito interessante também por causa disto, porque estamos em conexão, em contacto e em harmonia e respeito também com o que nos rodeia, com a natureza. E há vários benefícios comprovados, de facto, para a nossa saúde que esta alimentação nos traz, ok? Depois vocês vão ter acesso ao e-book, se já estão registados nas lives, e lá vão ter mais discriminadamente esta informação. Mas de facto assim, só para terem uma ideia geral, eu também já toquei aqui em alguns pontos, mas está cientificamente comprovado, por exemplo, que este tipo de alimentação ajuda a reduzir a inflamação na pele. E eu sou prova viva disso, não é? A nível da rosácea, da acne, da vermelhidão, de marcas, de manchas. A Susana diz, o mais natural, melhor. Exatamente, é isso mesmo. Esse é um dos fundamentos da alimentação anti-inflamatória, que a gente já lá vai. Boa, Susana, tal e qual. Mais um benefício cientificamente comprovado da alimentação anti-inflamatória, a melhoria da saúde cardiovascular, não é? Ajuda aqui a melhorar o funcionamento do nosso coração, do nosso sistema circulatório, dada toda a composição benéfica dos alimentos que eu já falei agora, não é? Ajuda também a gerir melhor a diabetes, porque ajuda a equilibrar a insulina no nosso corpo, a produção de insulina pelo pâncreas, e também ajuda a diminuir a resistência à insulina pelos receptores, pelas células às quais ela responde, e depois também ajuda a equilibrar o nível de açúcar no sangue, não é? Então ajuda bastante aqui na gestão da glicémia na diabetes. Na diabetes e não só, por exemplo, na síndrome dos ovários poliquísticos, que é o meu caso, também há uma maior tendência à resistência à insulina. E há várias doenças, vários problemas de origem metabólica, em que há de facto aqui um aumento da resistência à insulina. Então a alimentação anti-inflamatória ajuda a evitar isso, porque nós na alimentação anti-inflamatória escolhemos uma refeição equilibrada a nível de índice glicémico. Também já vou falar um bocadinho mais sobre isto. Outro benefício cientificamente comprovado.
Outro benefício cientificamente comprovado da alimentação anti-inflamatória é a prevenção do cancro, sabiam? De facto, muitos alimentos anti-inflamatórios contêm também propriedades anticancerígenas. Então é ótima esta alimentação. Aliás, na alimentação anti-inflamatória nós optamos por comer as cores do arco-íris, e todas estas cores, estes pigmentos que dão a cor ao alimento, têm também propriedades que são os fitonutrientes, são como que os superpoderes das plantas. Então têm imensas propriedades anticancerígenas, antioxidantes, etc. E de facto aqui a prevenção do cancro é um dos benefícios cientificamente comprovado. Outro, e também relacionado com isto, é a prevenção do envelhecimento precoce, ou seja, a promoção de um envelhecimento saudável. É óbvio que a gente vai sempre envelhecer, mas podemos envelhecer de forma mais acelerada, não é? E de facto pesar-nos, não só nas doenças que nos vão afetando o corpo, mas também a mente, a nossa energia, enquanto que fazendo uma alimentação anti-inflamatória isto já não acontece, envelhecemos na mesma sim, mas envelhecemos com mais vitalidade e com mais qualidade de vida, de facto por causa de todos os nutrientes que esta alimentação nos traz. Além disso, contribui também para a manutenção de um peso saudável e perda de peso, lá está, porque se estivermos inflamados, ao desinflamar vamos perder peso até o peso estabilizar, e é muito interessante porque não corremos o risco de perder demasiado peso, que isso é interessante porque o nosso corpo chega ali a um ponto em que ele equilibra naturalmente, enquanto que nas dietas normais de perda de peso, muitas vezes o que acontece é que a pessoa pode perder demasiado peso e depois já não ter o seu peso saudável, não é? Já ser uma perda de peso que não é saudável, porque nós também temos que ter um peso equilibrado de acordo, mais uma vez, com a nossa bioindividualidade, não é? Não é só perder peso, é ter um peso ideal, o nosso peso saudável. E a alimentação anti-inflamatória ajuda a isso, porque perdemos peso naturalmente, mas também o equilibramos naturalmente. E também, por fim, a melhoria da saúde intestinal, ok? Porque esta alimentação é rica em fibra, que alimenta a nossa microbiota intestinal, as bactérias que lá vivem e que são responsáveis por cerca de 70% a 80% do nosso sistema imunitário, então ajuda a nível do sistema imunitário, das nossas defesas naturais, é responsável por cerca de 90% da produção de serotonina, que é um neurotransmissor relacionado com o bem-estar e a felicidade, não é? Então também contribui para isso, ajuda na reparação das células do intestino e no equilíbrio da flora. Portanto, tudo o que seja barriga inchada, desconfortos intestinais, vai acabar por melhorar também com este tipo de alimentação, ok? Eu também sou a prova viva disso, porque eu andava sempre com a barriga inchada, constantemente. Eu chegava à noite e parecia que estava grávida, tinha a barriga enorme. Quem é que aí desse lado também se identifica com isto? Muitas vezes chegar ao final do dia e ter a barriga dolorosa, inchada, com... mesmo quase como parece mesmo que estamos grávidos. Então, esta alimentação também ajuda, não é? A partir do momento em que eu comecei a introduzir a alimentação anti-inflamatória, o estilo de vida anti-inflamatório, eu vi melhorias a nível da minha pele, da acne, não é? Que na altura me tinha surgido em grande força, e só com isto é que eu consegui equilibrar e eliminar por completo a acne, a rosácea, que voltou a estabilizar e é como se não existisse neste momento, as minhas hormonas, as manchas castanhas na pele também, que eu já estava a ficar com manchas do sol, das hormonas, e também desapareceu porque veio o equilíbrio hormonal, houve desinflamação. Então as manchas castanhas desapareceram sem eu fazer nenhum tratamento específico local, ok? Que é muito interessante, eu não estava à espera. O que é engraçado é que nós, quando começamos a fazer este tipo de alimentação e a ver as alterações no nosso corpo, aquilo que acontece é que começam a melhorar coisas que nós nem
sabíamos que poderiam melhorar. Eu, como especialista em dermocosmética, na altura eu trabalhei durante 10 anos em farmácia e a ajudar pessoas a melhorarem a sua pele de forma natural, através dos cosméticos, dos suplementos, da aromaterapia, mas na altura ainda não através da alimentação, isso é algo mais recente. Então, na altura, eu achava de facto que só com tratamentos mais localizados e um bocadinho mais agressivos, talvez é que a gente conseguia de facto eliminar, e nem sequer eliminar, mas atenuar, as manchas castanhas. Porque eu também tinha experimentado, de facto houve alguns cosméticos que tiveram eficácia, mas não eliminaram nem atenuaram da forma como agora. Então é muito interessante nós começarmos a ver todas estas melhorias que nem sabíamos que poderiam acontecer e começarmos a ver no nosso corpo a acontecerem, é lindo. Mas depois, claro, para além destas melhorias visíveis, também houve melhorias sentidas, não é? Outra melhoria visível que eu também costumo falar muito é a nível do cabelo e das unhas, que estavam super fracos, a cair imenso cabelo e melhorou bastante. Então, se tens o cabelo fraco, provavelmente tens também o corpo inflamado. Se tens muita queda de cabelo, se as tuas unhas estão sempre a partir com facilidade, se tens sangramento das gengivas, se tens dores no corpo, fibromialgia, alguma das doenças que eu falei agora ou algum dos sintomas que eu falei agora, provavelmente o teu corpo está inflamado. Okay? Outras melhorias que eu senti também, não propriamente visíveis, mas mais sentidas, foi de facto o sono, não é? Que melhorou bastante. Melhorou o sono, melhorou a gestão do stress, mais alegria, mais vitalidade, mais energia, a digestão melhorou também. Bom, muita coisa e de facto, olha, depois vocês podem ver no e-book com o resumo da live. Eu tenho lá as minhas fotografias do antes e do depois da pele e da barriga e também das minhas clientes que também passaram por este processo de desinflamar as suas peles e o seu corpo, e de facto vocês têm lá antes e depois, que vocês podem ver testemunhos reais de que isto é mesmo real e é mesmo bom. Estou mesmo muito orgulhosa desta jornada e desta caminhada, não só a minha, mas das minhas clientes também, que a têm feito sob a minha orientação. Então, se ainda não estás registado para receber o e-book, podes ir ao link da bio quando terminar esta live e lá diz registra-te nas lives, então é só registar-te e a partir daí vais começar a receber os meus e-books e amanhã vais já receber este, onde tu podes consultar tudo isto, tudo aquilo que eu estive a dizer até agora e o que eu ainda vou dizer, que ainda não terminou, que é os fundamentos da alimentação anti-inflamatória e onde podes também ver estas diferenças de antes e depois. E perceber se de facto te identificas com alguma delas. Isso faz sentido agora para esta nova primavera, para este novo ciclo, para estes novos começos, introduzir esta alimentação também na tua vida, ok? E alguns dos testemunhos que eu trago hoje também, que estão no e-book, mas que eu gostava também de deixar aqui, por exemplo, uma cliente que me disse que emagreceu 8 quilos, outra a nível da anemia, portanto estava com uma anemia muito forte e entretanto também melhorou e que diz os batidos têm sido maravilhosos e eu vou-vos deixar também no e-book lá o link onde vocês podem aceder à minha fórmula mágica para vocês fazerem os batidos anti-inflamatórios. É um e-book gratuito este, então lá no e-book também vai estar esse link, se vocês ainda não têm acesso depois vão ter no e-book. Outra cliente que diz que nota a pele muito mais macia e sente-se mais confiante e tranquila, porque de facto não é só ao nível do físico, não é? Nós quando começamos a ter este tipo de alimentação tem um impacto muito positivo também ao nível mental, emocional, energético, é muito abrangente, é holístico no fundo, não é? Outra cliente que partilha a situação do pai dela que foi diagnosticado com Alzheimer e que a alimentação anti-inflamatória de facto fez toda a diferença e agora o pai está equilibrado, ganhou um novo ânimo e melhorou em todos os aspectos da sua saúde. Está como novo, como ela diz. E de facto outra que nota a diferença no foco e na determinação.
ok? Isto só para vocês verem, de facto, a abrangência tão grande dos benefícios que este tipo de alimentação pode ter. Então, quais são os seus fundamentos? E como a Susana já partilhou e muito bem, o mais natural, melhor. Esse é logo um dos primeiros fundamentos, que é, de facto, preferir mais alimentos produzidos pela Mãe Natureza e menos alimentos produzidos pelo homem, não é? Nós na Mãe Natureza temos também aqui toda a energia que a natureza traz consigo, todos os seus benefícios, os tais fitonutrientes que eu estava a falar há bocadinho. E outra dos fundamentos é precisamente comer o arco-íris, também como eu já tinha referido. Este comer o arco-íris é precisamente comer alimentos de várias cores, porque cada um destes pigmentos são os tais fitonutrientes, os tais superpoderes das plantas e que têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticancerígenas, etc. Outro dos fundamentos é selecionar alimentos que estão menos expostos a toxinas. Então, por exemplo, alguns alimentos, se calhar, faz sentido que sejam biológicos, mas não precisam de ser todos. Aqui é mesmo uma questão de informação, de conhecimento de quais é que são os alimentos mais ou menos expostos a toxinas, ok? Depois, dar preferência aos vegetais, ou seja, fazer refeições plant-based ou com bastante conteúdo vegetal, ok? Não significa que a gente tenha uma dieta vegetariana. Se quisermos, podemos ter, lá está. Aqui, esta alimentação adapta-se às nossas preferências, às nossas necessidades, aos nossos gostos. Então, se queres ter uma dieta vegetariana, tu podes fazer uma alimentação anti-inflamatória com uma dieta vegetariana ou vegan, portanto, adapta-se muito bem. Mas não és obrigada, portanto, se gostas de comer carne, de comer peixe, é mesmo só uma questão de escolher a melhor carne, o melhor peixe, as melhores fontes de proteína e, de facto, encher o prato com bastantes vegetais, ok? Não significa que não comas a proteína animal, mas sim que as escolhas bem. Isto é muito uma questão de qualidade do alimento. Depois, outro dos fundamentos é incluir alimentos e superalimentos com propriedades anti-inflamatórias, como por exemplo a cúrcuma, o gengibre, o chá verde, a chia, o abacate e por aí fora. Portanto, há uma série deles. Incluí-los na nossa alimentação, no nosso dia-a-dia. Outro dos fundamentos é fazer refeições com o índice glicémico equilibrado, como eu também já tinha falado há bocadinho. Isto vai ajudar no controle da glicémia, na redução da resistência à insulina e por isso vai reduzir a inflamação do nosso corpo, reduzir o cortisol, que é a hormona do stress. Então, automaticamente tem também aqui um impacto no nosso bem-estar e na nossa gestão do stress, etc. Então, o índice glicémico da refeição, ok? E depois preparar os alimentos de forma a eliminar antinutrientes, ok? E de forma a potenciar a absorção dos seus nutrientes. E uma desta forma de preparação pode ser, por exemplo, a demolha e a germinação, ok? Que para quem não demolha, se calhar vocês já ouviram falar, não é? Mas se calhar germinação... Quem é que já ouviu falar de germinar alimentos? Escreva aí no chat. É que germinar, para quem nunca ouviu falar, se calhar vai pensar, mas que processo complicado, etc. Não é nada complicado, é muito simples, é só uma questão mesmo de organização, mas é algo muito, muito simples de fazer também. E de facto, o que é que vai fazer este processo da demolha e da germinação? Vai ajudar a eliminar os antinutrientes, que são o quê? São substâncias que existem nos alimentos e que impedem a absorção dos seus nutrientes. No fundo são mecanismos de proteção da própria planta, que nós depois temos que retirar esses mecanismos de proteção e depois é aumentar a sua disponibilidade, aumentar a disponibilidade destes nutrientes para que o nosso corpo os absorva melhor. Então, a Maria diz eu já, o Mário diz eu não, ok? Ficou esclarecido, Mário, agora com a minha explicação do que é? A Susana diz, neste momento estava a fazer um creme de gengibre e avalanche, alho, azeite, um pouquinho de água-limão e ervas aromáticas. Uau! Quem é que já ficou com fome? Que delícia! Boa, Susana! Muito bem. Então,
o que é que... Isto é tudo aquilo que a gente pode fazer dentro desta... Ok, Mário, boa, grata, ainda bem que ficou esclarecido. Então, estes são os fundamentos da alimentação anti-inflamatória e além de tudo isto que a gente vai escolher, esta forma de selecionar os alimentos, então vamos também ver agora o que é que a gente vai evitar, não é? Portanto, eu falei que não é uma dieta restritiva, mas de facto há alimentos que inflamam o nosso corpo e é óbvio que nós esse temos que evitar, ok? Senão não seria uma alimentação anti-inflamatória, como é óbvio. Então, quais é que são os alimentos que inflamam o nosso corpo, que turvam a nossa mente, que dão cabo da nossa energia e que, no fundo, são o combustível errado para o Ferrari que nós somos? São os... Digam aí no chat, a ver se vocês sabem. Vocês, de certeza, estou a ver que há aqui pessoas, por exemplo, a Susana, que já está mais ou menos dentro, não é? Daqui do assunto, de uma alimentação saudável. O Carlos entrou agora, estamos a falar de alimentação anti-inflamatória, bem-vindo. Alimentos processados, diz a Maria, muito bem. Ok, boa. Então, alimentos processados, exatamente, Maria, está certo, é um dos alimentos, de tipo de alimentos, não é? Não são bem alimentos, mas já há produtos que inflamam o nosso corpo, exatamente, os processados. Mas, vamos ver se conseguem dizer os todos. Vamos pôr assim 5 grupos. A ver se conseguem, aí nas respostas no chat, abordar os 5 diferentes. Então, processados, check. Mais. O que é que inflama mais o nosso corpo e que devemos evitar? A Susana diz açúcar e a Maria também. Boa. Muito bem, estamos no bom caminho. Então já temos os processados e o açúcar a evitar porque inflamam o nosso corpo. E mais? Eu vou ajudar aqui com enquanto vocês entretanto vão respondendo. Então, o glúten e todos os alimentos que são fontes de glúten. Farinhas refinadas, muito bem, Maria. Acaba por ser um processado, portanto não vou contabilizar para o grupo dos 5, mas entra naquele grupo que já tinhas falado dos processados, não é? Porque no fundo a farinha refinada é um processado e é, além do mais, um alimento com elevado índice glicémico, não é? Mas aqui falas das farinhas, por exemplo, e as farinhas com glúten, como a farinha de trigo, de espelta, são inflamatórias, portanto, muito bem. O álcool, exatamente. Boa. Então já temos os processados, o açúcar, o glúten, o álcool. Se bem que o álcool eu não considero propriamente um alimento, não é? Eu não estava a contar com o álcool. O álcool e o tabaco são inflamatórios. Mas eu não os considero alimentos, então eu não estava a contabilizá-los, mas eles também são. Portanto, boa, Susana. O álcool e o tabaco também inflamam, também é de evitar. E os outros dois são a caseína, que é a proteína de leite de vaca, e as gorduras transaturadas, portanto, tudo aquilo que é aqueles óleos refinados, mesmo sendo óleos vegetais, portanto, tudo que são óleos refinados, gordura saturada de má qualidade, então, por exemplo, tudo isso inflama, ok? Boa! Maria e Susana, bem, nota máxima, temos 5 estrelas, é isso mesmo. Todos estes alimentos são inflamatórios, então nós restringimos não numa de mindset de restrição de não posso comer porque estou de dieta, não, no sentido de faz-me mal e eu gosto demasiado de mim, respeito-me demasiado, amo-me demasiado para estar a provocar esta inflamação no meu corpo e a desencadear doenças e mal-estar a mim mesma.
Eu não mereço isso, não é? Eu mereço estar aqui com vitalidade, com energia para dar e vender, no meu máximo potencial, com a minha saúde plena, bem-estar. Então é assim que eu quero me sentir e por isso é que eu evito este tipo de alimentos. E existem muitas outras alternativas que quem não faz este tipo de alimentação normalmente ao início se calhar não conhece tão bem, mas depois começando passinho a passinho vai introduzindo, vai experimentando, vai começando a adaptar o seu paladar e depois já faz isto com uma perna às costas. É como em tudo, não é? É como em tudo. Ao início é preciso um passinho a passinho, mas depois, mais tarde, torna-se instintivo e natural. Ok? Então no e-book, como eu estava a dizer, vocês têm lá o link onde podem depois fazer o download da minha fórmula secreta para prepararem os vossos próprios batidos anti-inflamatórios. É um e-book gratuito. E têm lá também um link, se precisarem mesmo de mais receitas, além de batidos, portanto, mesmo outro tipo de receitas, de pão, de pequenos almoços, alternativas, não é? Porque ao pequeno almoço eu sinto muito que quem tem mais dificuldade é precisamente, normalmente, ao pequeno almoço e ao lanche, portanto, os snacks, os pequenos almoços, porque há muito consumo normalmente de pão ou de cereais de pequeno almoço. Então eu tenho um e-book mesmo específico de pequenos almoços e lanches anti-inflamatórios à venda e tenho também depois outros e-books, uns de verão, outros de Natal, um desafio de 21 dias também, então está tudo lá no link que eu deixo no e-book, resumo desta live. E estes são e-books de receitas que estão à venda, que já estão publicados e que estão lá também para que vocês tenham fácil acesso, para não estarem perdidos à procura de livros de receitas que depois provavelmente podem ter dificuldade em encontrar. Então, para terem assim, uma direção mais clara, têm lá o link direto. De nada, Susana! Olá Liliana, bem-vinda! Estamos a terminar a nossa live em que estamos a falar da alimentação anti-inflamatória, mas quero, antes de finalizar, quero dizer, claro, que não é só a teoria, não é? Vocês agora até podem estar a pensar, eu já sei isto tudo, ou até nada daquilo que tu disseste foi novo para mim, não é? O problema não é o saber, é o aplicar, não é? Ou às vezes até podem estar a pensar, até houve aqui informação nova, muito interessante e que tenho que levar aqui algum tempo a assimilar, tenho que começar a experimentar, de facto, estes conceitos novos. Digam-me aí no chat qual das duas situações é que é. Se eu falei de muita coisa nova para vocês ou se de facto muitas das coisas que eu disse vocês já sabiam. E digam-me também se já estão a aplicar, portanto eu já percebi que a Susana já está a aplicar bastantes coisas, mas se já está a aplicar assim tudo mesmo da alimentação anti-inflamatória ou se há alguma dificuldade em alguma coisa. Olá Liliana, boa noite. É verdade, diz a Susana. É o meu problema, é pôr em prática, diz a Maria. É verdade o quê, Susana? Fiquei sem perceber, desculpa. É porque, de facto, aquilo que eu percebo é que há mais... nós encontramos muita informação, não é? Mas muitas vezes acaba por depois não passar da teoria. Nós sabemos o que é que devemos de fazer, mas depois pôr em prática é que já não acontece, não é? Ainda no outro dia também me disseram isso, que olha, aquilo que tu estás a dizer eu por acaso até já sei, mas o problema é pôr em prática. Ou porque acho que não tenho tempo, ou a Susana diz, sim, já aplico há algum tempo e cada vez mais aprendo com tudo o que tem alimentação. É bom sabermos e aprendermos com pessoas que sabem aplicar, eu adoro. Boa, Susana, então muitos parabéns. É isso mesmo, portanto é passinho a passinho. E às vezes, como a Maria diz, o problema é mesmo pôr em prática, não é? E porquê? Porque são coisas novas. São coisas novas, envolve conhecimento novo, não é?
envolve procurar, ler rótulos, procurar receitas, envolve ter a certeza que estamos a fazer as escolhas certas, não é? Porque às vezes ficamos ali a olhar para 2 rótulos e ficamos então para 2 produtos que parecem semelhantes, não é? Mas depois ficamos na dúvida qual é que é melhor que o outro, porque é que um é mais caro que o outro, então se é mais caro será que é melhor? Este diz sem glúten e este não, será que, não é? Então ficamos ali às vezes um bocadinho na dúvida e depois olha, vai uma coisa qualquer ou vai o mais barato, porque de facto não há aqui o conhecimento total. Então este suporte de facto científico e importante para fazer essas decisões no momento, não é? Mas isto é algo que algum especialista que te acompanhe, consegue te ir guiando também passo a passo. Depois há também aqui a questão, de facto, de gerir o nosso tempo, não é? Porque são coisas novas, ao início vai levar um bocadinho mais tempo, então é preciso fazer aqui uma ginástica de organização. Mas não deixa de ser apenas isso, organização e prioridade. Se este de facto é uma prioridade na tua vida, então vai ter aqui um lugar de destaque na tua agenda e se calhar vamos dedicar um bocadinho mais de tempo aqui a planear a nossa rotina de alimentação, por exemplo. Não há de ser assim uma grande diferença, mas ao início leva o seu tempo. E depois é uma questão de motivação e de apoio também. Às vezes é o ter um passo a passo certo, não é? Alguém que esteja do lado de lá a dizer, olha, faz assim, este passinho primeiro, depois faz este passinho a seguir. Por exemplo, vamos começar então por fazer um detox à nossa despensa. Vamos começar, por exemplo, primeiro por analisar os produtos que temos na nossa despensa. O que é bom, o que é para continuar a comprar, o que é mau, o que é para deixar de comprar porque é inflamatório. Ok, agora quando vamos às compras então, qual é que é a nova lista de alimentos que eu vou procurar? E depois ao início se calhar vais ainda explorar marcas novas, mas depois de comprares aquilo 1, 2 vezes, tu já sabes e já vais direto à prateleira, já pegas no produto, já não precisas estar a ler o rótulo novamente, então já se torna muito intuitivo. Depois que te diga, olha, vamos introduzir este alimento primeiro, vamos experimentar esta receita, não é? Alguém que depois pelo caminho, quando tu te começas a sentir perdida, quando tu começas a sentir desmotivada, quando começa a dar aqueles cravings, por exemplo, de açúcares, alguém que te explica, olha, é normal, estás a passar por isso neste momento, que te dê a mão, que te ajude a superar isso, não só com estratégias físicas, com estratégias práticas, mas também emocionais, não é? Alguém que te apoie emocionalmente, que te dê aquela palavra que tu estavas a precisar de escutar naquele momento, que te, no fundo, eleve, que te traga motivação. Então, é importante ter alguém do outro lado, porque esta jornada, de facto, é uma jornada de altos e baixos. E por isso é que muitas vezes o pôr em prática fica para trás, por estes motivos que eu acabei de dizer, e porque ali ao sermos confrontados com os primeiros desafios nós acabamos por desistir, não é? Porque não temos ninguém do outro lado depois que nos dê a mão para os ultrapassar, para dizer que é normal e que a solução é ir por aquele caminho. E a Maria diz, é isso mesmo que faz falta. Então eu tenho a solução para ti, Maria, se fizer sentido para ti, de facto, que é o programa Desinflama, que é o programa ao qual eu tenho dedicado a minha vida nos últimos meses a criar, a desenvolver aqui o meu passo a passo, ou seja, o passo a passo pelo qual eu passei e que eu vi resultados e a transformação na minha vida e na minha saúde, eu construí precisamente neste programa, que é o programa Desinflama, em que no espaço de 3 a 4 meses tu vais conseguir introduzir esta alimentação na tua vida. Aliás, todos os alunos vão chegar ao final do programa com uma alimentação anti-inflamatória e um estilo de vida anti-inflamatório implementados. Esta é a minha promessa palpável para quem entra neste programa. Ok? E leva consigo depois um plano para continuar, ou seja, não vai ser ao final dos 4 meses abandonado, vai com um plano especificamente criado para si, feito por si, para continuar depois a sua jornada. Mas nesse momento já vai estar a sentir-se muito melhor, não é? Obrigada. De nada, esta informação vai também no e-book. Mas se quiseres, Maria, envia-me uma mensagem privada que a gente combina 30 minutinhos para falarmos gratuitamente, para
te explicar um bocadinho também sobre o programa e ver se faz sentido para ti, tá bem? Sem compromissos, mesmo só para poder ajudar-te e naquilo que for melhor para ti, ok? Então, estamos a terminar a nossa live. A Susana diz, eu gosto do arco-íris na alimentação. É isso mesmo, o arco-íris na alimentação, tu gostas e ele gosta de ti também, ele gosta de todos nós. É fantástico, de facto, o poder dos fitonutrientes. Assim farei. Grata, Maria. Então, muito obrigada por estarem aí desse lado. Olá, Nisa, já estamos a terminar a nossa live, mas depois vês a gravação, tá bem? Então, quem se identificar também e precisar deste apoio extra para introduzir esta alimentação anti-inflamatória, este estilo de vida anti-inflamatório na sua vida, basta enviar-me uma mensagem privada ou deixar aqui um comentário a dizer que está interessado e marcamos então os 30 minutinhos para falarmos gratuitamente, sem compromissos, mas para te explicar um bocadinho sobre este programa e perceberes se é o momento certo para ti para fazeres então esta transformação na tua vida. Relembro que estamos no equinócio de primavera, vamos entrar agora nesta fase de mudança na nossa vida, de novos começos, então se sentes que de facto esta alimentação anti-inflamatória pode ser um novo começo para ti, destes novos hábitos de alimentação podem contribuir para este novo começo para ti, então eu estou aqui para te ajudar. Obrigada também, um beijinho grande, uma boa noite e muito obrigada de coração. Na próxima semana cá estaremos com a próxima live saudável à quinta-feira, à 1h. Um beijinho grande e obrigada também e uma boa noite também, Susana, Maria, Nisa e a todos os que estão aí desse lado. Beijinho grande, boa noite.